Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, editado e produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá, pessoal, me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, da Diocese Anglicana de Brasília. Falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso programa de podcasts, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa igreja e os direitos humanos. O tema deste episódio é Teologia Feminista e Direitos Reprodutivos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Ivone Gerbara, filósofa, teóloga e escritora. Foi professora de Filosofia e Teologia no Instituto de Teologia do Recife, o ITER, e é uma das precursoras da teologia feminista no Brasil e na América Latina. Ivone, seja muito bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Estou muito contente de estar com você e todos os ouvintes do Radar. Então, no dia 20 de julho, o Conselho Nacional de Saúde publicou a Resolução 715 de 2023, com 59 diretrizes. O link dessa resolução estará na descrição deste podcast. Sabemos que uma resolução não tem força de lei. É um documento construído coletivamente entre representantes de serviços e equipamentos sociais governamentais e da sociedade civil organizada, contendo orientações estratégicas que podem colaborar com a formulação de leis, políticas públicas e programas federais. De acordo com as redes sociais, algumas diretrizes da Resolução 715 estão causando repercussões e polêmicas em segmentos religiosos da nossa sociedade. Essas diretrizes são as de número 44, 45, 46 e 49. A temática que vamos abordar hoje dialoga com as diretrizes 45 e 49, no tocante aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Ivone, como sabemos, você é vinculada a uma instituição religiosa que historicamente resiste ao tema dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Em sua prática pastoral com mulheres de periferia, sendo você uma mulher de fé, como lidou com essas questões entre o limite institucional e a vida das mulheres? Então, Jacinta e ouvintes, essa é uma pergunta assim, muito importante, porque é interessante que todas as igrejas cristãs, e aí é bom a gente falar que são todas as igrejas, sempre desenvolveram um cristianismo desconfiado do corpo, né? E desconfiado, especialmente no corpo, desconfiado da sexualidade. Então, a ideia era sempre entrar na linha do controle da sexualidade. E esse controle da sexualidade, em geral, era feito pelos homens. Raramente as mulheres tinham espaços, mesmo nas igrejas que admitiam, por exemplo, a ordenação das mulheres, quem fazia as leis, quem determinava aquilo que era permitido ou proibido, ou aquilo que era pecado ou não, sempre foram cabeças masculinas. Consequentemente, a gente pode perceber que o rosto legal das igrejas cristãs, em geral, e, consequentemente, também da igreja a qual eu pertenço, que é a Igreja Católica Romana,
o rosto legal, o rosto, digamos assim, dos conteúdos teológicos sempre foi um rosto masculino. Só que nós podemos dizer que a partir do século XX, algumas coisas mudaram no mundo. E acho que muitas coisas mudaram no mundo graças à sociologia, graças à psicologia, graças à antropologia, que foram mostrando aspectos e liberando os corpos para se manifestarem, se expressarem, falarem de suas dores, das violências que sofrem, né? Então, o século XX e o século XXI são séculos em que a gente começou, mesmo dentro das igrejas que desconfiam do corpo e da sexualidade, a abordar questões relativas à sexualidade e relativas ao corpo em geral. Então, eu faço parte do século XX, né? E eu vivi as duas coisas, os dois momentos, um momento de temor do corpo e da sexualidade e outro momento em que eu percebi que nós somos corpo, não tem como negar a corporeidade dos seres humanos e nos relacionamos como corpo. E quando a gente fala espírito, muitas vezes a gente fala de uma entidade superior que se acopla ao nosso corpo. Isso no passado. Hoje em dia, não. Quando a gente fala de espírito, a gente fala de uma dimensão dessa corporeidade que eu tenho. E não tem corpo sem espírito, não tem espírito sem corpo. Então, há uma outra visão antropológica que se delineia, uma outra visão das nossas emoções, do conceito também de pecado, do conceito de graça, do conceito de espiritualidade, tudo isso muda, né? E muitas vezes a gente tem a impressão que as coisas são eternas, como se Jesus tivesse dito coisas estáticas e imutáveis. Primeiro, a gente sabe que Jesus não escreveu nada, que os evangelhos foram escritos por homens evangelistas e provavelmente muitas mulheres devem ter dado muitas pinceladas, mas isso não se admite, não se fala publicamente, mas teólogas, inclusive teólogas anglicanas, já levantaram todas essas questões em relação à própria escrita do Evangelho. Então, estamos num outro mundo, e nesse outro mundo, todas as igrejas foram convidadas a terem uma atuação missionária muito próxima às camadas mais pobres da sociedade. E quando você lida com as camadas mais pobres, quando você vive, no caso eu vivia em um bairro popular em Recife, quando você vive com comunidades populares, você tem consciência diferente do lugar do corpo, do lugar da sexualidade. Então, era impossível você negar a realidade da população, dizendo, não são corpo, tem que viver a espiritualidade, tem que viver o que Deus quer, mas essas questões, elas, como são formuladas, como eu acabo de formular, já não tem mais força no mundo de hoje. Então, nós estamos sendo desafiadas hoje a dizer o seguinte, como pensamos a fé, a ética dentro da tradição cristã para o mundo de hoje. Então, para o mundo de hoje, eu tenho que falar de direitos sexuais e reprodutivos. E eu quero dizer que, em geral, as pessoas concentram os direitos sexuais e reprodutivos só nas mulheres. E nós, teólogas, estamos
dizendo, não, direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, ou seja, incluem mulheres e incluem homens, sem dúvida de maneiras diferentes, porque os corpos são diferentes, mas ao mesmo tempo são corpos, né? O meu corpo foi formado por óvulo e espermatozoide. Eu não nasci só de um óvulo, nasci de um óvulo de um espermatozoide. Então, essa consciência da complexidade dos corpos mostra a necessidade de direitos sociais, né, e reprodutivos. E quando eu falo de direito reprodutivo, em geral, nas igrejas, as pessoas já ficam apavoradas, vão dizer assim, não, ela vai falar de aborto. Não, direito reprodutivo é muito mais que aborto. Aborto é um aspecto dos direitos reprodutivos. Mas vocês já imaginaram a porcentagem de população pobre que não tem ginecologista, estou falando de mulheres primeiro, não tem ginecologista, não tem acompanhamento para o parto, não tem acompanhamento para a saúde sexual, não tem orientação, não tem educação sexual. E se eu transferir isso para os homens, é a mesmíssima coisa, embora os corpos masculinos parecem isentos de alguns problemas, mas é porque a gente divide os seres humanos e não nos consideramos como seres humanos diversos, porém absolutamente interdependentes. Então, direitos sexuais e reprodutivos tem a ver com homens e tem a ver com mulheres, tem a ver com a educação de mulheres e educação de homens, tem a ver com escolhas, né? E há momentos em que tanto mulheres quanto homens podem escolher, só que as escolhas das mulheres são carregadas de uma potencialidade de seus corpos diferente, com consequências na vida social. Então, eu quero terminar dizendo, temos que repensar a complexidade dos seres humanos e, consequentemente, repensar a nossa teologia. As teologias não são a fé é outra coisa. A fé é a adesão que eu faço ao caminho ético de Jesus. A fé é a adesão que eu faço para buscar relações de justiça, de amor, de respeito, que eu sei que até o final da vida eu tenho que buscar, porque até o final da vida a gente vai escorregar no egoísmo e no egocentrismo, buscando primeiro o bem para si e, se der, a gente partilha com os outros. Esse é o desafio do nosso tempo. Muito obrigada, Ivone. Cada palavra, cada frase é muito importante dos conteúdos que você traz. Mas, aproveitando tudo que você expôs, né, na primeira questão, né, com base no seu engajamento nas lutas sociais das mulheres e em sua trajetória como pesquisadora e professora, qual a importância de olharmos para a questão dos direitos sexuais e reprodutivos como políticas públicas? Então, essa sua questão, Jacinta, é fundamental, porque quanto mais a gente vive, mais a gente percebe a complexidade dos problemas, né? Eu vou dar um exemplo bem pequenininho. Se você pegar o texto de Jesus da multiplicação dos pães, ele propôs que as pessoas se sentassem, né? E os poucos pães e peixes disponíveis, ele abençoa e distribui. Significa alguma coisa que é importantíssima, né? A dimensão da partilha é fundamental na adesão da nossa fé. Só que aí a fé deixou de ser essa dimensão ética e passou a ser uma narrativa, uma devoção. Aí, ai, que bonito o evangelho, ai, que lindo, mas isso não interessa, porque o evangelho não é o texto, o evangelho é
o que o texto provoca em você. O que provoca em você, que é a expressão da fé que você tem no caminho de Jesus. Então, hoje em dia, não dá mais para a gente resolver nenhum problema social, dada a complexidade dos nossos países, de todos os países. Não dá para resolver nenhum problema social sem uma dimensão de política social, quer dizer, sem uma dimensão da interferência do Estado em determinar alguns comportamentos políticos. Por exemplo, a questão da moradia, ou a questão da reforma agrária, ou a questão mesmo da saúde, se você não tiver o SUS, se não tiver uma reforma agrária, se não tiver um movimento pela moradia, ou pela moradia, pela divisão de terras no campo, se não tiver isso em âmbito maior, a gente não faz. E mais ainda, o pouco que a gente faz se guerreando mutuamente, né? A gente não pode esquecer que somos bons e maus ao mesmo tempo, né? O pastor tal é maravilhoso, a pastora tal é extraordinária, aquela professora é maravilhosa. Não, nós somos uma mistura, né? Uma mistura de bondade e maldade. E não adianta dizer que não vai chegar um tempo que seremos só bons. Até agora não chegou. Consequentemente, eu posso dizer que não vai chegar. Então, acho que é muito importante quando as igrejas ajudam, né, aos fiéis a lutarem por políticas públicas para a saúde, políticas públicas para a educação, políticas públicas para a reforma agrária, políticas públicas agora, por exemplo, a gente está vendo na cidade de São Paulo, a quantidade de um número muito maior de homens, né, dependentes químicos. O que fazer? Não adianta eu ir lá adianta um pouquinho, mas tá fome, eu levo 10 pacotes de sanduíche, resolvo hoje, talvez, o problema da fome, mas é muito mais grave do que isso. Então, nenhuma única pessoa vai conseguir resolver, mas se resolve se nós nos unirmos a uma política de Estado que queira eliminar as drogas. A gente pode se unir a uma política, quer dizer, as drogas desse jeito que está agora, né? Porque a gente sabe o quanto se ganha dinheiro com isso, né? O quanto a gente não sabe quem é que está por trás desses pequenos meninos, eu diria, e mesmo homens, meninos que vendem droga pelas ruas, crianças que são usadas para isso. Então, acho que a mesma coisa, a questão dos direitos reprodutivos, um Estado tem que ser capaz de analisar a quantidade de habitantes que tem, o cuidado que deve ter com esses habitantes, o cuidado com a reprodução, o acompanhamento da reprodução, o acompanhamento da saúde através de hospitais. Isso eu posso fazer uma reunião com um grupo de mulheres e conversar sobre elas, sobre alguns cuidados que elas devem ter em relação ao seu corpo, ou eu posso conversar em relação à possibilidade de interrupção da natalidade, eu posso conversar em relação à violência sexual que elas vivem, mas é uma coisa que é válida, é necessária, em pequeno, mas é absolutamente fundamental num país como o nosso que tenhamos políticas públicas, que tenhamos uma preocupação de uns com os outros para enfrentar problemas que
tocam os nossos corpos, tocam a nossa saúde, tocam as nossas escolhas, tocam a nossa qualidade de vida, né? Infelizmente, o que eu tenho sentido, o que a gente tem sentido, é que os partidos políticos, cada um busca ter o seu pedacinho para arrancar um pouco mais, né, de privilégios, de bens que vão favorecer muito mais individualidades do que o bem comum. E aí eu acho que existe uma missão ética do cristianismo que nós precisamos explorar muito mais, nós precisaríamos talvez nos educar muito mais, a nos comprometermos na formação da comunidade humana através das nossas instituições religiosas. Então, com base no que você falou até agora, por que desenvolver uma teologia feminista? Só a teologia tradicional não basta? Então, é ótima essa pergunta, porque eu vou dizer que não basta, né? Cada época é uma época, né? E cada povo é um povo, e cada cultura é uma cultura. Então, às vezes a gente tem a ingenuidade de achar que a teologia católica do século XX é a teologia que está presente nos evangelhos, ou a teologia anglicana do século XXI é a teologia inspirada nos evangelhos. Não é. Cada época reflete as suas crenças de uma certa maneira e responde aos desafios do seu tempo de uma certa maneira. Então, a teologia tradicional sempre colocou as mulheres em segundo lugar, se não em terceiro, né? Porque o quarto, ou as esqueceu. Então, se vocês olharem atentamente nas igrejas, né, é muito recente, na Igreja Católica ainda não chegamos a isso, né? Vocês, na Igreja Anglicana, já chegaram, né? As mulheres é proibida a pertença ao clero, ao sacramento da ordem, de jeito nenhum. E por quê? Porque a Igreja Católica diz que assim Deus quis, assim Jesus, né, afirmou. A Igreja luterana diz que não, que Jesus não proibiu as mulheres. A Igreja Anglicana agora também diz que Jesus não proibiu as mulheres. Então, com isso, a gente percebe o quê? Que a teologia também trabalha com interesses, a teologia também trabalha com visões, e nessa perspectiva, nós mulheres nos sentimos como que dominadas por uma visão teológica masculina que tomava conta de nós, né? Tomava conta do nosso corpo, criava superstições, reforçava as superstições. Por exemplo, no começo do século passado, e mesmo no meio do século passado, em muitas igrejas católicas dos interiores, as mulheres menstruadas não podiam comungar, não podiam receber a Eucaristia. O que é isso? É considerar o corpo feminino como um corpo sujo, quando menstrua, um corpo indigno, porque é corpo, né? Também, mas isso não é dentro da igreja. Isso também fez desenvolver muitas superstições em relação ao povo. Por exemplo, uma mulher menstruada não deve ir junto a um grupo de pescadores que vão sair para a pesca, porque
uma mulher menstruada vai impedir que os peixes bons cheguem à rede dos pescadores. Eu estou dizendo isso porque também vivi num mundo cultural diferente no Nordeste e ouvia isso das mulheres que diziam: minha mãe fazia isso, meu pai, minha avó fazia isso. Então, você olha uma teologia que proíbe as mulheres de serem representação de Jesus. Nós não temos esse direito na Igreja Católica. E em outras igrejas também não tinha. E ainda não tem. Se vocês prestarem atenção, quem é que está direcionando as comunidades cristãs? A 90% são homens que direcionam. E os conteúdos são conteúdos que falam da submissão das mulheres aos homens, né? Que tomam a carta de Paulo como carta inspirada por Deus. Então, essa situação de diminuição das mulheres, e além da diminuição das mulheres, também diminuição de sexualidades diferentes, né? Da homossexualidade ou a bissexualidade, essas sexualidades que existem, que são partes da história humana. A história humana é complexa. Então, que teologia pode se arvorar a dizer que ela expressa o pensamento de Deus? Ninguém expressa o pensamento de Deus. Deus não precisa de nós para expressar o seu pensamento. Deus é maior do que o nosso pensamento. Nós expressamos os nossos próprios pensamentos, nós expressamos as nossas próprias intuições e aquilo que a gente gostaria de ser e de fazer. E aí a gente legitima isso e diz: não, eu estou fazendo isso porque Deus quer. Não sei, você está fazendo primeiro porque você quer. Então, é muito importante esse desenvolvimento da teologia feminista, como é importante hoje em dia o desenvolvimento de uma teologia ecológica. Eu trabalho na linha da teologia ecofeminista, quer dizer, nós vivemos um cristianismo em que o ser humano masculino era rei, era o primeiro da criação, e a gente não desenvolveu uma ideia da interdependência de todas as forças do universo. Eu sem o ar, morro. Eu sem a água, morro. Eu sem a floresta, morro. E então, essa noção da interdependência entre tudo que existe me faz rever uma teologia onde a figura masculina é a predominante, é aquela que domina, que predomina, que se arvora a ser a palavra que representa o mistério divino. Não tem isso mais, não pode ter isso mais. Eu sei que essa minha fala pode provocar um mal-estar em algumas pessoas, e por isso a teologia feminista convida ao pensamento. A gente diz assim: pensa um pouco, fecha um pouco assim o teu nariz, para de respirar, vê o que acontece. Para de ter plantas por aí, vê o que acontece. Para de ter os bichinhos por aí. Para de ter abelha, mata todo sapo, vê o que acontece. Então, uma teologia feminista e uma teologia ecofeminista são exigências do nosso tempo. E, infelizmente, as igrejas trabalham muito pouco para abrir a nossa reflexão para um mundo que já não é mais o mundo de há 1000 anos atrás. Muito obrigada. Ivone, nós sabemos que a temática de hoje ela é complexa e por ela perpassam outras temáticas e questões de nossa sociedade. Então, queremos saber, a gente sabe que não vai esgotar o assunto aqui, né? Mas queremos saber se você quer considerar
fazer mais algumas considerações finais na temática de hoje. É uma palavra assim muito rápida, né? Que eu queria que os ouvintes, ousassem fazer perguntas para si mesmo, né? A gente aprende muito com a gente e com as perguntas que a gente se faz, né? Quem é que te disse que isso é vontade de Deus? Quem é que te disse que é assim que Jesus quer? E pergunte por quê. Pergunte por quê. Pense com a sua cabeça. A gente está num mundo que quase não se pensa. A gente consulta o Google para qualquer pensamento, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai para o Google, que é o suprassumo da sabedoria, né? Que a gente se submete a essa sabedoria. Então, eu só queria convidar as mulheres, os homens, os jovens, né? Que usem o seu pensamento, ousem fazer perguntas, né? Ousem respirar e perguntar pela respiração. Quando tomam água, ousem perguntar sobre a água, né? Como o nosso corpo é a expressão de tudo o que existe, e tudo o que existe está também no nosso corpo. Muito obrigada e uma alegria ter estado com vocês. Nós agradecemos, Ivone, a sua disponibilidade, a sua colaboração, e já deixo aqui a proposta, o convite para continuarmos esse diálogo em outro podcast, em outros eventos, mesmo que virtuais. Então, nós encerramos a edição de hoje do podcast Radar Direitos Humanos, agradecendo as contribuições de Ivone Gebara, filósofa, teóloga e escritora. Muito grata, até a próxima. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.